Então vamos ao capítulo de número 2 do nosso conto do Oscar Wilde, do Fantasma de Canterville, que está fazendo parte desse novo projeto que se chama Vozes Literárias. Por quê? Porque através da minha voz, nestes vídeos, você vai ser capaz de criar o hábito de leitura e mantê-lo, porque vai precisar estar aqui comigo todas as semanas para que a gente possa evoluir nos nossos capítulos deste conto. Vamos só relembrar o que disse o nosso capítulo primeiro. A gente sabe que a propriedade de Canterville foi vendida para um ministro e o próprio dono da propriedade, o senhor Canterville, avisou a ele que ali dentro existe um fantasma e este fantasma ele já apareceu diversas vezes para várias pessoas. Por sua vez, o ministro não deu a mínima bola para aquilo. E ao final deste primeiro capítulo, a gente sabe que uma tal mancha de sangue foi localizada, mas que já se limpou, se tratou de limpar esta mancha de sangue. E que a governanta da casa desmaiou ao final, mas acabou se levantando. Então vamos para o capítulo de número 2. A tempestade bradou ferozmente por toda a noite, mas nada em especial aconteceu. Na manhã seguinte, no entanto, quando todos desceram para o café da manhã, depararam mais uma vez com a terrível mancha de sangue no assoalho. Mas como assim? Ela tinha sido retirada. Não acredito que seja culpa do detergente Paragon, disse Washington, pois já o usei para tudo. Deve ser o fantasma. Então, ele esfregou a mancha uma segunda vez, mas na manhã seguinte ela já apareceu novamente. Na terceira manhã lá estava ela, apesar de a biblioteca ter sido trancada à noite pelo próprio Sr. Otis e a chave ter sido levada para o andar de cima. Agora, a família inteira estava bastante curiosa. O Sr. Otis começou a suspeitar que havia sido muito categórico ao negar a existência de fantasmas. A Sra. Otis manifestou a intenção de filiar-se à sociedade psíquica, e Washington preparou uma longa carta para os senhores Myers e Podmore, que é dos detergentes, né? Enfim, talvez não estivessem funcionando. Então ele mandou esta carta sobre o tema permanência das manchas de sangue quando relacionadas a um crime. Naquela mesma noite, todas as dúvidas acerca da existência real de fantasmas seriam eliminadas para sempre. E aí a gente tem uma notinha de rodapé na página anterior, que é sobre a sociedade psíquica, que é a nota de rodapé número 7, no original Psychical Society, referência à sociedade por Psychical Research, Sociedade de Pesquisa Psíquica, organização sem fins lucrativos, fundada na Inglaterra em 1882, com o objetivo de compreender e analisar eventos comumente descritos como psíquicos ou paranormais, frequentemente confundida com a Spiritualist Association, Sociedade Espírita. Então, o que a gente vê aqui? Que este conto, ele tem coisas de história, de verdade, né? Então, ele é um conto que, na verdade, ele tem o realismo, porque traz a parte da história, que é uma coisa que existe, e da parte da ficção. Aí nós temos depois, com relação a Myers and Podmore, que é ali talvez sejam os donos, né, da empresa, sabe-se lá. Frederick Myers e Frank Padmore foram coautores do livro Phantasms of the Living, Fantasmas dos Vivos, de 1886, e defensores de explicações científicas para os fenômenos psíquicos e paranormais. Frederick Myers é um dos fundadores da sociedade psíquica mencionada anteriormente. Enfim, continuamos. Naquela mesma noite, todas as dúvidas acerca da existência real de fantasmas seriam eliminadas para sempre. O dia esteve quente e ensolarado, e no frescor do cair da tarde, toda a família saiu para um passeio. Eles não voltaram para casa até às 9 horas, quando comeram uma leve ceia. As conversas de forma alguma giravam em torno de fantasmas, de modo que não havia nem mesmo as condições primárias para uma certa expectativa suscetível que tantas vezes precede o surgimento de fenômenos psíquicos. Os assuntos que se tratava, como fiquei sabendo pelo Sr. Otis, eram simplesmente os temas que formam a conversação comum dos americanos da classe superior, tais como a imensa supremacia da senhorita Fanny Davenport em relação a Sarah Bernhardt como atriz, a dificuldade de se obter milho verde, bolos de trigo sarraceno e canjica, mesmo nas melhores casas inglesas.
a importância de Boston no desenvolvimento de uma cultura cosmopolita, as vantagens do sistema de checagem de bagagens nas viagens de trem e a suavidade do sotaque de Nova York quando comparado com a fala arrastada londrina. Não houve nenhuma menção ao sobrenatural, nem sequer houve qualquer alusão ao nome de Sir Simon de Canterville. Às 11 horas a família foi para seus aposentos e dali a meia hora todas as luzes estavam apagadas. Algum tempo depois, o Sr. Otis foi acordado por um estranho ruído no corredor, em frente ao seu quarto. Um som similar ao tilintar de metal, que parecia mais perto a cada instante. Ele levantou-se imediatamente, riscou um fósforo e conferiu as horas. Era exatamente 1 da manhã. Ele estava muito calmo e sentiu seu pulso que não estava nem um pouco acelerado. O estranho barulho continuava e, além dele, ouvia-se distintamente o som de passos. O Sr. Otis calçou os chinelos, tirou um frasco retangular da penteadeira e abriu a porta. Viu, logo à sua frente, sob o pálido luar, um velho de aparência aterradora. Seus olhos eram vermelhos como carvão em brasa. Longos cabelos grisalhos caíam sobre seus ombros em espirais emaranhadas. Suas vestes, com um corte à moda antiga, estavam sujas e esfarrapadas, e de seus pulsos e tornozelos pendiam pesadas algemas e grilhões enferrujados. Vamos ver, então, me parece este aqui da capa, não é mesmo? Então aqui nós temos o nosso fantasma. Meu caro senhor, disse o Sr. Otis, realmente devo insistir que lubrifique essas correntes, e para esse propósito trouxe-lhe um pequeno frasco do lubrificante sol nascente Tammany. Dizem ser completamente eficaz em apenas uma única aplicação, e na embalagem há inúmeros depoimentos nesse sentido, de alguns de nossos mais eminentes teólogos. Vou deixá-lo aqui para o senhor, ao lado das velas do quarto, e ficarei feliz em oferecer-lhe mais, caso me peça. Ao dizer essas palavras, o ministro dos Estados Unidos deixou o frasco sobre uma mesinha de mármore e, fechando a porta, recolheu-se para dormir. Por um momento, o fantasma de Canterville ficou completamente imóvel, naturalmente indignado. Então, atirando violentamente o frasco sobre o assoalho brilhante, sumiu corredor abaixo, proferindo urros surdos e emitindo uma medonha luz verde. No entanto, quando alcançou o topo da imensa escadaria de carvalho, uma porta foi escancarada, 2 pequenas figuras em vestes brancas surgiram e um grande travesseiro passou zumbindo por sua cabeça. Evidentemente, não havia tempo a perder, então, rapidamente, utilizando a 4ª dimensão do espaço como meio de fuga, ele desapareceu através dos lambris e a casa voltou a ficar em silêncio. Vejam bem que aqui aparece um fantasma mesmo, né? Ao alcançar uma pequena câmara secreta na ala esquerda, ele recostou-se contra um raio de luar para recuperar o fôlego e começou a tentar dar-se conta do ocorrido. Nunca, em uma carreira brilhante e ininterrupta de 300 anos, fora insultado de forma tão grosseira. Pensou na duquesa viúva, a quem havia acometido com tal susto quando ela se encontrava diante do espelho coberta de rendas e diamantes. Pensou nas 4 criadas, que ficaram histéricas ao vê-lo, simplesmente sorrindo para elas, através das cortinas de um dos quartos de hóspedes. Ao vigário da paróquia, cuja vela ele apagara quando voltava da biblioteca tarde da noite, e que se encontrava sob os cuidados de Sir William Gull, desde então, um perfeito mártir dos distúrbios nervosos, e na velha madame de Tremorwillock, que, tendo acordado cedo certa manhã e visto um esqueleto sentado em uma poltrona ao lado da lareira, lendo seu diário, ficara confinada à sua cama por 6 semanas com crises de febre cerebral, e ao recuperar-se reconciliou-se com a igreja e cortou relações com aquele famoso cético, Monsieur de Voltaire. Lembrou-se da terrível noite em que o perverso Lord Canterville foi encontrado engasgando em seu quarto de vestir, com um valete de ouros atravessado em sua garganta, e confessou pouco antes de morrer que havia roubado 50.000 libras de Charles James Fox no Crockford's. O que seria isso? Usando aquela mesma carta, e jurou que o fantasma é quem o fizera engoli-la. E aí a gente vai para o Croxford.
Foi um clube de cavalheiros fundado em 1823 em Londres, um dos mais antigos da cidade, cujas atividades giravam em torno de jogos de azar e apostas. Fechou definitivamente as portas em 1970. Temos aí mais um lugar histórico, né? Um lugar que existiu efetivamente, mas está sendo usado para algo ficcional. É bem interessante essas análises literárias, né? Porque eu não sou da área da literatura, mas enfim, sou uma leitora com muita vontade de aprender coisas novas, sou formada em Direito, mas eu gosto muito desse aprendizado de literatura. E aqui a gente vê que talvez seja um conto realista de ficção, tudo junto. E eu tô bem interessada em saber quem é o narrador dessa história, que eu ainda não consegui entender muito bem, mas no próximo capítulo provavelmente vou trazer para vocês. Sempre coisas relativas aos capítulos anteriores, isso é bem legal. Todas as suas grandes conquistas voltaram-lhe à memória. Do mordomo que se suicidara com um tiro na despensa, depois de ter visto uma mão verde batendo na vidraça da janela, a bela Lady Stutfield, que se vira obrigada a usar uma faixa de veludo negro ao redor da garganta para esconder a marca de 5 dedos carbonizada sob sua pele alva e que finalmente afogou-se no lago de carpas ao fundo de King's Walk. Com o inflamado ego de um verdadeiro artista, ele relembrou suas mais famosas atuações e sorriu copiosamente para si mesmo ao evocar em sua mente sua última aparição como Rubem Ruivo, ou o bebê estrangulado. Seu debut como o Gibeão Macilento, o sanguessuga de Bexley Moor, e o furor que causou em uma adorável noite de junho só por ter jogado boliche com os próprios ossos na quadra de tênis. E depois disso tudo, uns miseráveis americanos modernos apareciam para oferecer-lhe o lubrificante sol nascente e jogar travesseiros em sua cabeça era absolutamente intolerável. Além disso, nenhum fantasma na história jamais fora tratado dessa maneira, pois então ele decidiu que iria se vingar e continuou até o amanhecer em profunda reflexão. Então vocês vejam bem o que será que este fantasma vai fazer no próximo capítulo. Isso eu tô dizendo para despertar em você a curiosidade e a vontade de ler o próximo capítulo, que é o de número 3, na próxima semana. Aproveita agora, antes de ir embora desse vídeo, te inscreve no canal, deixa o teu gostei e clica na campainha de notificações para que tu possa ficar sabendo quando este vídeo estiver no ar. Um beijo no teu coração e até o capítulo 3.